cara, demora de entender, viu? Mas quando caiu a ficha, caramba, foi muito legal. E com relação a banco de dados, sobretudo no NoSQL, foi o que seria o TCC hoje, né? Então, os maias, eles faziam computação com 5 anos e no final eles faziam uma coisa mais louca ainda, que era um TCC. No meu caso, eu fui pior, porque eu fui com ênfase em análise de sistemas lineares, então eu repeti essa matéria várias vezes. Em minha defesa, os melhores times vão para a final, né? Então eu sempre ia para a final, sempre fazia a última prova. Batia os pênaltis da prova. E foi muito engraçado que o meu professor ele não gostava muito da ideia, e na época era um projeto que estava recém saído do Facebook e começado a entrar na Apache. E ele falou, cara, isso não faz sentido, não é uma coisa que vai para frente, é um projeto embrionário. E foi bem legal porque esse projeto, né, me ajudou bastante na minha carreira, porque é o Cassandra. E foi assim que eu comecei a entender e me apaixonar muito por banco de dados não relacional. Porque eu comecei com Cassandra na época, não tínhamos muitos bancos de dados não relacionais. É tipo isso, Bruno. Aluno cobra, só passa se arrastando. E é engraçado que eu achei que não seria um bom desenvolvedor Java, porque, nossa, essa eu passei arrastado, muito arrastado. Eu mandava muito bem nas matérias de computação, de cálculos, conceitos de teoria de computação, mas orientação a objeto, meu amigo, eu só aprendi mesmo quando fui para o mercado. E eu entendo porque a galera tem raiva do Java, porque, nossa, para cair a ficha é muito livro e é muita experiência. Tá melhor hoje em dia, né, Helder? Mas na época... Mas voltando para o NoSQL, hoje está muito mais fácil. Voltando para NoSQL, foi isso, sabe? Era um TCC que eu desenhei junto lá na faculdade. Você brocou, Bruno. E, enfim, né? Fui para a faculdade, fiz o TCC, curso do projeto e continuei após a faculdade. Aí fui contribuindo, fui conhecendo. E aí foi quando eu fui convidado para participar tanto como a parte committer e tanto para o projeto, né, que era a parte Tomcat, a parte Tommy, tudo porque o David Blevins tinha um cliente muito forte e o requisito do cliente, né, era justamente fazer a integração de um gateway de pagamento com o Cassandra como banco de dados. Aí ele me viu, me conhecia no Java, me chamou para conversar e eu falei, cara, eu faço isso de graça, então assim, se você me pedisse ajuda no tempo extra, eu faria, porque é muito interessante o que você está fazendo, né? Aí ele mostrou o projeto lá com a NASA, tal, que a Tom Tribe estava bem forte na época. Eu falei, não, eu vou. Queria pagar ainda. Para pagar ainda. E foi aí que eu comecei muito nessa paixão, né? E com o tempo eu fui me envolvendo com outras APIs de banco de dados, comecei também a dar dicas e pitacos no MongoDB, na API, depois eu fui convidado por OrientDB, inclusive eu conheci o Luca, né? É um italiano, e ele veio para o Brasil na época, então depois fui conhecer o time da Alemanha, AronDB, então comecei a conhecer muitas APIs de banco de dados não relacional. E foi nesse momento também que o Mike Melekovic, junto com esqueci o nome acho que era a Linda, que era a spec lead do Jakarta EE, me convidou para o primeiro review. Era Linda mesmo, Gente boa. E muito bonita, né? Linda no nome. Era Jakarta EE, e eles tinham a primeira proposta do que seria o NoSQL API, né? Então a gente ajudou, a gente revisou junto. Eles queriam fazer a mesma API com Jakarta Persistence, JPA, e não dava. Eu fui muito chato com isso. Não faz sentido. E assim, preparou alguma coisa para o Java, se não me engano, em 2009, 2010, alguma coisa nesse sentido. O projeto meio que morreu nesse meio de campo, né? Aí, uns 3, 4 anos atrás, eu puxei novamente para mim, com a derracada do Java EE para Eclipse Foundation. E com base nesse projeto, eu acabei gerando outras especificações, né? Então, tem um Jakarta NoSQL, tem um Jakarta Data, e possivelmente vai ter uma especificação só para falar de JPQL, né? Que é uma linguagem Java para comunicação com banco de dados. Cara, essa eu não sabia, muito bom. E, cara, bacana. E aí você, beleza, juntou esses dois mundos aí.
Como que é o lance, assim, indo agora para o lado mais do NoSQL mesmo, né? Tem o óbvio, né? Que o SQL e NoSQL, mais ou menos, tem alguns pontos óbvios de por que eu deveria escolher um ou outro. Mas o que tem de não óbvio nessa história toda? Porque aqui a gente está falando com um público mais intermediário, sênior e alguns staffs, tudo. Sim. O que essa pessoa tem que ter em mente, assim, dentro da abordagem, assim, tipo, por que pensar no NoSQL ao invés de um SQL? Onde que tá as pegadinhas disso aí? Opa. Olha, tem vários pontos. Eu dou assim, né? Ontem eu estava na confraria Dev e foi muito legal, né? Teve o Arthur, ele perguntou, não, minha pergunta é bem simples e no final é uma das maiores dificuldades que a gente tem, né? Então, por que usar o NoSQL? Vou começar por que não usar, né? Eu quero dar um pulo do gato no meu DBA. Então, eu quero fazer tudo que seria Schemless. Então, essa é uma péssima motivação, porque mesmo no SQL você pode ter governança e você deveria ter governança dos seus dados. Porque eu não quero ter tanta preocupação com procedimentos de segurança. Olha, no SQL não quer dizer no security. Então, presta muita atenção nisso. Com relação às decisões e bons pontos, lembra do teorema do CAP, né? Você já falou que o pessoal aqui é pleno e sênior, então já deve ter uma noção legal do que é, mas resumidamente, o mundo não é perfeito. Sistemas distribuídos também não é. Então, você tem 3 características básicas, que é consistência, disponibilidade, tolerância à falha, e você nunca vai ter os 3 100% o tempo todo. Então, com base nisso, os não relacionais, eles ainda têm uma melhor funcionalidade com eventual persistência, ou seja, eu aguento uma baita de uma pancada de informação, porém, eu perco em consistência, ou seja, eu garanto minha disponibilidade no geral, eu sou penalizado com consistência. Um outro ponto, se eu trabalho com servidores distribuídos, imagine, por exemplo, o caso do Netflix, que tem servidores ao redor do mundo e precisam ser atualizados, né, em conjunto. Então, esse é um bom exemplo. Cara, com Cassandra isso é muito simples, né? Você tem estruturas, algoritmos e configurações que já funcionam com a Amazon em containers em múltiplas regiões. Um outro ponto, a palavra mais coach dos programadores, né? Escalabilidade. Escalabilidade é o que funciona para todo mundo. Mas nesse caso eu vou focar muito na escalabilidade horizontal, tá? Então, assim, eu consigo crescer o número de máquinas muito mais fácil com um banco de dados não relacional do que um relacional. Por exemplo, é muito comum no NoSQL eu ter sharding, algumas vezes para configurar ou pré-configurado. Eu tenho algumas configurações de otimização de ID, né? Por exemplo, o Cassandra trabalha com Bloom Filter. Então, esses são os pontos assim mais evidentes. Olhar também a estrutura que você quer armazenar as informações, do que o seu negócio precisa e como você quer buscar a informação. Sobretudo, volumetria. Então, por exemplo, Event Driven Design. Você gera muitos dados, só que eles expurgam a cada 1 ano e meio. No NoSQL é muito comum e muito fácil você fazer o TTL, né, que é o time to live de cada objeto, de cada linha, de cada coluna. Então, daria uma olhada nesses quesitos, tá? Escalabilidade vertical, desculpa, horizontal. Estrutura de dados, então, por exemplo, como eu falei, né, eu quero usar grafos, porque eu tenho relação, eu quero fazer busca de propriedades. Eu quero uma pessoa que conheça a pessoa e essa pessoa também conheça a outra pessoa. Por exemplo, eu conheço o Helder e o Helder também me conhece, então façam que a gente seja amigos, nesse princípio básico. No relacional já é muito difícil, porque é a tabela se autorreferenciando. No banco de dados gráfico já é muito mais fácil. Aliás, ele é feito para isso. E por aí vai, né? Então, por exemplo, o Renan é muito famoso. Então, assim, eu conheço o Renan, mas não necessariamente o Renan me conhece, sabe? Então, assim, são esses pontos que eu daria uma atenção muito maior. Puxando para erros, o erro número 1, que o Arthur até achou que era o mais simples, não é modelagem. A galera ainda continua errando na modelagem pelo simples fato de que achar que, não, caramba, eu vou fazer o que eu fazia com relacional no NoSQL. Cara, nunca funciona.